Olá! Minas Gerais tem um plano estadual de educação com metas a serem concluídas até 2027. A lei, elaborada depois de ampla consulta em todas as regiões mineiras, é o tema escolhido pela Comissão de Educação para ser monitorado de perto dentro do Fiscaliza Mais, iniciativa do Parlamento para acompanhar as políticas públicas. Os dados apresentados pelo governo foram confrontados com informações que apontam o descumprimento do mínimo constitucional na área. Eu sou Cláudia Gabriel e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra como os assuntos discutidos aqui impactam na sua vida. Nosso assunto de hoje é o monitoramento do Plano Estadual de Educação. Mas antes de contar sobre a audiência realizada pela Comissão de Educação da Assembleia, é importante falar um pouco de democracia, para que a gente entenda melhor como esse plano foi construído e por que o Parlamento fiscaliza de perto a execução. Aqui no Brasil, vivemos uma democracia representativa. É como está escrito logo no início da Constituição de 1988, promulgada após a ditadura militar no país. A primeira frase diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Trocando em miúdos, isso significa que o poder é do povo e o governo apenas representa a vontade geral da população e zela por seus interesses. As decisões não são tomadas diretamente pelos cidadãos, mas por aqueles que eles elegem como representantes. Cabe ao Poder Legislativo fiscalizar as ações dos governantes. Em Brasília, o Congresso deveria ficar de olho na atuação do Planalto. Nos estados, as assembleias fazem esse papel, assim como as câmaras nos municípios. Aqui em Minas, você já sabe que 2 vezes por ano, gestores da administração estadual prestam contas das ações de suas pastas no Assembleia Fiscaliza. Eles são convocados e sabatinados pelos deputados. E esse controle foi intensificado pela iniciativa do Fiscaliza Mais. Cada comissão se debruça sobre um tema escolhido e utiliza indicadores, estudos técnicos e dados disponíveis para avaliar com maior profundidade as ações do governo. Assim, podem ser identificadas falhas na prestação dos serviços públicos. Neste ano, a Comissão de Educação elegeu como tema do Fiscaliza Mais o Plano Estadual de Educação. Esse plano está numa lei de 2018 e vale por 10 anos. São 18 metas relacionadas ao acesso e permanência dos estudantes, à melhoria da qualidade, à valorização profissional, ao fortalecimento da gestão democrática e ao investimento público na educação. O plano nasceu de um projeto de lei apresentado aqui na Assembleia em 2015. O texto foi aprimorado com a atuação da comunidade escolar. Durante quase 1 ano e meio, alunos, pais, professores e outros profissionais de educação, além de especialistas, participaram das discussões no Fórum Técnico. Foram realizados 12 encontros em todas as regiões mineiras. Cada um elaborou seu documento. As propostas foram analisadas pela comissão organizadora, agrupadas por temas e incluídas no texto final do projeto que virou lei. Essa construção coletiva, que teve a participação de cerca de 4.000 pessoas nos debates, consultas públicas e no fórum, enriquece o Plano Estadual de Educação e mostra a importância de um programa de Estado que deve ser observado e cumprido por todos os governos que administrarem Minas Gerais, independentemente da corrente política e da ideologia. O acompanhamento pela sociedade para verificar a execução de qualquer política pública é tão importante quanto participar da elaboração de uma lei. Afinal, a Comissão de Educação da Assembleia quer garantir que lá em 2027, quando o plano for revisto, ninguém fique frustrado com o resultado do trabalho ao longo de 10 anos. De acordo com o governo de Minas, 5 metas já foram totalmente cumpridas e outras 6 estariam perto disso. Os técnicos do Executivo afirmam que já foram alcançadas a ampliação da educação profissional técnica de nível médio e a efetivação da gestão democrática das escolas, um mecanismo que prevê a participação da comunidade na escolha de diretores e vice-diretores.
Foram ainda implementados programas de formação profissional dos professores, além da ampliação da presença de mestres e doutores no ensino superior. O governo afirma também ter aumentado os recursos para a área. Em 2021, 26,12% da receita foram destinados à educação. Apesar de afirmar que cumpre o investimento em educação de 25% da receita corrente líquida do Estado, como determina a Constituição Federal, aqui na Assembleia, o Executivo foi acusado de incluir despesas que não seriam da área. Um exemplo foi a inclusão de gastos com previdência nessa conta. De acordo com dados da comissão, os percentuais reais de investimentos na educação foram de cerca de 19% em 2019, pouco mais de 20% em 2020 e aproximadamente 23% em 2021. Com isso, o Estado teria deixado de investir cerca de 6 bilhões de reais. Aqui na Assembleia, a representante da Secretaria de Educação, Clara Pinheiro, destacou o suporte aos municípios que são responsáveis pelo ensino infantil e apresentou indicadores dentro da referência nacional. O ensino fundamental é um desafio para o governo. Os índices durante a pandemia mostram um retrocesso equivalente a 10 anos. Já o ensino médio manteve os indicadores. A segunda meta, também de universalidade e universalização do acesso, corresponde ao ensino fundamental. Esse indicador, a nível Brasil, ele foi um dos indicadores mais impactados pela pandemia. Esse relatório do INEP mostrou que o Brasil ele retrocedeu 10 anos em relação ao indicador, a gente voltou ao patamar de 2013. Em Minas Gerais não foi diferente. No entanto, Minas Gerais ainda é o melhor estado do Brasil nesse indicador. Então, mesmo com a queda, devido ao período de pandemia, ainda somos o maior estado que tem o maior percentual de pessoas de 6 a 14 anos frequentando ou que já tenham concluído o ensino fundamental. Os dados do governo apareceram na audiência desta terça-feira. Apesar de convidada, a secretária da pasta, Júlia Santana, não veio, mas enviou técnicos da área. Na reunião, a principal crítica dos convidados foi que o Executivo não levaria em conta a realidade social dos alunos e também desconsidera o impacto da pandemia sobre os professores para planejar as ações na área. O objetivo da audiência era debater informações fornecidas à Assembleia pela Secretaria de Educação. Mas a discussão teria ficado prejudicada pela falta de transparência e dados incompletos nas respostas. A presidenta da comissão, a deputada Beatriz Cerqueira, afirmou que a consultoria técnica do parlamento concluiu que faltariam informações objetivas sobre as medidas adotadas e os resultados em cada meta do plano. Além disso, os documentos do governo não permitiriam identificar o investimento em cada uma das áreas definidas nesse planejamento. O doutor em Ciências Sociais e presidente do Instituto Cultiva, que faz pesquisas sobre a educação pública, Rudá Ritt, disse que as ações na área da educação dentro do plano estadual precisam ser humanizadas, ou seja, devem ser voltadas à realidade social dos alunos, que em muitos casos foi bastante afetada pela pandemia. O pesquisador acredita que os critérios usados pelo governo de indicadores são frios e não conseguem apontar problemas vividos pelos estudantes. Os grandes educadores do Brasil e do mundo se referiam à sociologia da educação. Nós esquecemos o social. E é impressionante quando nós vamos tentar falar, olha, para que a gente melhore essa condição do aluno, inclusive em relação aos estudos, nós precisamos articular assistência social com saúde, educação e cultura. O pessoal, isso é problema social. Não, isso é educação. Quando mais nós aguardávamos um apoio emocional das escolas, foi quando eles só enviaram material para eu continuar estudando. A deputada Beatriz Cerqueira, do PT, afirmou que desde o início do ano recebe denúncias de irregularidades nas 3 escolas incluídas no projeto piloto do SOMAR. Esse projeto colocou a administração dessas instituições nas mãos de uma organização social com professores contratados. Beatriz chegou a acionar o Ministério Público do Trabalho porque a responsável pela gestão das escolas estaria descumprindo direitos trabalhistas. Haveria ainda denúncias de assédio contra os profissionais.
A presidenta da Comissão de Educação ressalta que a apuração de irregularidades é mais difícil, porque os funcionários têm medo, já que não são concursados e podem ser facilmente demitidos. O único parlamentar da base do governo que esteve na reunião foi o deputado Guilherme da Cunha, do Partido Novo, o mesmo do governador. Ele defendeu o modelo adotado por Zema, que, segundo ele, seria focado no estudante. O parlamentar destacou ainda o projeto Trilhas do Futuro, voltado à educação profissionalizante, e a reforma de mais de 1.000 escolas públicas durante a gestão atual. As cobranças da Comissão de Educação pelo cumprimento das metas do Plano Estadual da área já vem de bastante tempo, pelo menos desde outubro do ano passado, quando um debate público e 4 audiências analisaram o andamento das ações do governo. Naquela época, especialistas que vieram à Assembleia já alertavam para o descumprimento da meta de universalização do ensino infantil para crianças de 4 a 5 anos e de ampliação das creches para crianças até 3 anos. O governo chegou a receber críticas pela falta de diálogo durante a pandemia e pelo descaso com os alunos da Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Já havia reclamações sobre o projeto Somar e sobre a municipalização dos anos iniciais no projeto Mãos Dadas. A acusação ao Executivo era sobre a implementação desses projetos educacionais que sequer fazem parte do plano. Outros pontos da discussão do ano passado foram a defesa da valorização do professor e do investimento no ensino superior e no campo, além do combate à evasão escolar. Por aqui, a gente também segue acompanhando os assuntos que a população traz para discutir no parlamento. Você pode ter acesso a outras informações no nosso portal e eu te convido a interagir com a gente pelo Twitter da TV Assembleia. Uma boa noite e até a próxima.